Imagine alguém se aproximar de você com um olhar triste, voz mansa, com uma história comovente sobre o quanto sofreu na sua vida. Essa pessoa parece vulnerável, mas, na realidade, ela está manipulando sua empatia para obter vantagem. Você saberia identificar um manipulador disfarçado de vítima? No vídeo de hoje, vamos revelar como você reconhecer um narcisista oculto antes que ele destrua a sua saúde emocional. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Para compreendermos melhor esse assunto, é bom lembrar as características de um narcisista oculto. Diferente do narcisista clássico, que é arrogante, que é sedento por admiração, o narcisista oculto, ele age nas sombras. Ele é disfarçado. Ele não tem coragem de se apresentar abertamente. E ele se faz de vítima para manipular e controlar. Sempre se coloca como um injustiçado, sempre se coloca na condição de humilde, ou seja, finge ser humilde, mas esconde um desejo intenso de controle. Ele usa a culpa e a dúvida para manter você sob o seu domínio. E essa é uma das características mais marcantes desse personagem, desse indivíduo que tem o transtorno de personalidade narcisista patológico, no sentido em que ele é oculto. Mas tem alguns sinais de um manipulador disfarçado de vítima? Aqui eu vou dar no vídeo de hoje algumas características que são interessantes e são comuns no narcisista oculto e que você precisa observar para continuar convivendo ou dar um basta nessa situação. Eu sempre digo aqui nos nossos vídeos são simples, mas têm uma profundidade progressiva. Cada vídeo tem algo que nós estamos nos aprofundando para que você entenda do assunto e você se assenhorie da situação que ou você está vivendo ou você conhece alguém que está nessa situação. Então, a primeira característica do narcisista oculto, quando ele quer se apresentar, é sempre com aquela autopiedade. Ou seja, ele é o mestre da narrativa. E ele começa contando uma história muito triste de como era a vida dele, como foi que ele foi criado. Tem sempre uma história muito triste para contar, que ele foi ou abusado psicologicamente, ou ele foi maltratado, ele foi uma pessoa que sofreu muito na vida, que todo mundo gostava dos irmãos e não gostava dele, ou que os pais davam mais atenção aos outros filhos do que a ele. E aquela situação apenas para fazer com que você se sinta, não é? Um tanto quanto empático pela situação dele. Só que muitas vezes essa história não é verdade. É uma história criada por ele. E se você duvida dessa situação, ele passa
a analisar a sua resposta ou a sua reação como algo que pode ameaçar o seu futuro. Muitas das vezes você encontra um narcisista oculto apresentando essa situação em forma de crítica disfarçada de conselho. Ele quer lhe dar um conselho, mas na realidade ele quer fazer uma crítica a você. Se mostra prestativo, mas está sempre criticando. Olha, quando você observar entre seus amigos, entre seus parentes, aquelas pessoas que querem ser muito prestativas, até exagerado, mas ao mesmo tempo não para de criticar. Ninguém é bom o suficiente, só ele é que é bom, só ela é que é boa. Todo mundo tem falha, todo mundo falha, todo mundo é imperfeito, todo mundo é merecedor de crítica, menos a pessoa. E você observa e parece que muitas vezes chega na sua mente, mas por que essa pessoa critica tanto? Não tem ninguém bom no mundo, não é? Para o narcisista oculto, não. Não existe ninguém bom. E para o narcisista, enfim. Não é? Ele se mostra prestativo, mas está sempre criticando. E essa é uma característica que eles têm, certo? E se você critica, se você chegar para essa pessoa e disser a ela, rapaz, tu está criticando demais. Tu não acha que tem gente boa no mundo, não? Ele vai se calar, vai inchar a bochecha, vai ficar bicudo, vai sair de perto de você e vai ter aqueles que vão ficar intrigados de você, de mal de você por um bom tempo. Por quê? Porque você está encarando ele, você está dando a ideia de que você sabe quem ele é, e ele não vai suportar isso. Então, essas críticas disfarçadas de conselho que nós vimos, ela leva ele a ter aquela incapacidade de aceitar a crítica que seja para ele. Então, se você reclamar com o narcisista oculto de alguma falha que ele cometeu, principalmente nessa área de estar falando de todo mundo e que ninguém presta, só ele, certo? Então ele vai reagir com a situação de vítima, aquele vitimismo característico do narcisista. Ninguém me compreende mesmo, eu sou uma pobre coitada, eu sou um pobre coitado, e aquela situação. Por quê? Porque ele está sendo confrontado, e ele não suporta esse confronto. E ele não quer esse confronto. Então, ele vai tentar reverter essa situação. Como é que ele vai fazer isso? Colocando a culpa em você. Ele coloca a culpa na sua vítima. Então ele faz você se sentir mal por coisas que você não fez. E ele vai dizer, você está dizendo isso porque você não gosta de mim, porque você não me ama, ou então que você está fazendo isso porque você quer ser a melhor. Ninguém está tirando o seu valor, não. Ele vai reclamar, sim. Mas no fundo, ele está morrendo de medo que você descubra que ele é um narcisista oculto e que ele não é uma boa companhia para você. Mas enquanto você não descobre isso, enquanto você não relata isso claramente para ele, ele simplesmente vai continuar fazendo o jogo dele. E o jogo de culpa que ele faz é muito claro. Ele faz você se sentir mal. Vai ficar numa situação em que você, como uma pessoa empática, talvez já tenha até acontecido com você, com seu amigo, sua amiga, e com seu parente, e você chegar assim, tá certo. Olha, você tá certo, eu tô errado. Vamos parar de brigar, certo? Não vamos discutir mais, não vamos tocar mais nesse assunto. Você toma a decisão, porque você não é uma pessoa fria, você é uma pessoa empática. Aí é que ele vai sossegar.
E ele vai tentar se explicar usando o charme superficial, não é dele, é um charme que, embora ele use muito bem, ele não tem essa capacidade de gerar esse charme nele. Então o que é que ele faz? Ele tenta conquistar as pessoas. E quando você pede desculpa e se retrata com ele, não pense que ele vai ficar se retratando com você lá escondido, você e ele, não. Ele traz para que as pessoas vejam que você está sendo injusta com ele, por isso que você está pedindo perdão a ele. E ele conquista as pessoas que estão à sua volta para que elas fiquem contra você, sejam parentes, sejam amigos, sejam desconhecidos, sejam colegas de trabalho, não importa. Ele revela o seu lado controlador dessa forma. Por quê? Porque o que ele faz é distorcer os fatos. Ele vai contar uma história diferente da realidade. Mas como você já está tão cansada de discutir, tão cansado de discutir, que você tem até preguiça de se explicar novamente. Então você fica calado, e é aí onde ele atua com muita força, distorcendo os fatos, recontando a história de forma que pareça ser ele ou ser ela a vítima. Certo? E isso é muito difícil na convivência, porque torna o ambiente de convivência entre as pessoas muito difícil, porque eles são dessa forma, eles não mudam. E você é sempre aquela pessoa que abre mão da discussão, né? Abre mão das brigas, das desavenças, e ele acha muito bom, porque ele vai sempre parecer a vítima. E uma coisa importante, o narcisista, para você identificar o narcisista oculto, observe a resistência que ele tem de pedir ajuda. Ele às vezes sabe que precisa de ajuda, mas ele prefere que você se sinta obrigado a ajudá-lo. Ele faz um jogo, uma manobra tão perfeita, tão ardilosa, que você é que se sente obrigado a ajudá-lo. Porque ele mesmo não vai pedir ajuda nunca a ninguém. Nunca. Então, ao identificar essas características que são próprias do narcisista comum ou oculto, é interessante que você tome algumas atitudes que preserve o seu bem-estar, preserve a sua saúde mental, preserve a sua consciência de todas essas coisas. Por isso que eu sugiro a você que continue assistindo, porque nós vamos explicar ainda nesse vídeo e revelar como você deve se proteger desse tipo de manipulação do narcisista oculto. Então, dentro desse contexto, é importante a gente frisar que você precisa fazer ou dar alguns passos para a liberdade, ou seja, para que você não seja influenciado negativamente pelo comportamento distorcido, transtornado do narcisista oculto. A primeira dessas providências que você deve tomar, e que nós já falamos aqui, é o famoso limite. Crie limite, estabeleça limites, diga não, sem nenhuma culpa. É muito importante que você faça isso. Diga não quando ele lhe pedir ou lhe exigir de alguma forma algo que não esteja dentro do seu conceito, viu, de bom ou de bem viver. Quando você diz não às suas investidas, às suas manipulações,
você na verdade está se poupando de um mal maior mais tarde. Então não caia na armadilha de assumir para você uma culpa que não é sua. Reflita antes de assumir uma responsabilidade pelo sofrimento dele, quando ele vier contando as suas histórias escabrosas, muitas vezes de sofrimento, de perseguição, de angústia, de abuso que teve no passado, que muitas dessas histórias não são verdadeiras, mas é só para lhe impressionar, para fazer com que você, que é uma pessoa empática, uma pessoa normal, que gosta de ajudar as pessoas, que você se apiede dele, que tenha dó do sofrimento dele e permita que ele bagunce com a sua vida. Então, o narcisista, ele é ágil em prolongar discussões. Então, a outra dica importante: evite discussões longas com o narcisista. Porque como eles adoram arrastar conflito, e eu creio que você conhece pessoas assim também. Todas essas coisas acontecem com pessoas normais, mas com o narcisista é potencializado a enésima condição. Por quê? Porque eles são aquele tipo tinhoso de trabalhar as suas próprias artimanhas e manipulações. Então, quando ele prolonga, arrasta conflito, aquela pessoa que faz confusão, que faz uma tempestade no copo d'água, como a gente diz, são essas pessoas que você precisa tomar cuidado. Mas tem tanta gente que faz isso, sim. Mas tem outras que são de forma exagerada. Esses são os narcisistas ocultos. Porque você precisa observar são os padrões que eles apresentam. Se a história sempre faz dele uma vítima e os outros sempre são vilões, sempre são pessoas más, essa é uma prova de que você está lidando com uma pessoa narcisista oculta. Porque ele conta todas as suas narrativas, ele é a vítima. Então, se você conhece alguma pessoa da sua família, do seu meio de trabalho, né, do seu de amigos, então observe. E quando você encontrar pessoas assim, não insista com elas. Se a condição dela está ali influenciando em alguma área, está lhe atrapalhando em alguma área, está lhe dificultando a vida de alguma forma, então você deve buscar apoio. Né? Procure apoio, converse com amigos, né? Converse com pessoas do seu meio, onde você está inserido, quer na igreja, quer no clube, quer no evento, numa ONG, no trabalho. Aonde você estiver, vai ter sempre pessoas ali para lhe ajudar. Então procure essas pessoas. É muito importante que você reflita sobre isso, porque a sua saúde mental, ela precisa estar em dia. E para que ela fique em dia, é necessário que você se prepare de alguma forma se você está vivendo ou convivendo com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, sejam quais os tipos forem. Mas é importante que você se preserve. Agora que você já tem um conhecimento, agora que você já sabe como lidar com esse tipo de pessoas, certo? Então, agora você já aprendeu como você deve se proteger de um narcisista oculto. Então, uma dica importante que eu quero te dar: não caia nas armadilhas emocionais do narcisista oculto e fortaleça a sua saúde mental, para que aquele influenciador da sua vida, que você convive com ele às vezes há anos, eles não tirem mais a sua paz. Que não
provoque um transtorno maior na sua saúde mental, que não estrague a sua autoestima. Então, se você quer conhecer mais sobre esse conteúdo, sobre manipulação do narcisista, a manipulação emocional do narcisista, então continue assistindo nossos vídeos, maratone o nosso vídeo. O nosso canal está aqui para te ajudar. E se você fizer isso, você vai aprender muito. Porque o que nós estamos dando aqui são cursos e informações que você não encontra em qualquer local. Nem muito menos numa terapia. O que nós estamos lidando aqui é verdadeiramente assuntos do cotidiano, coisa que acontece com você ou com alguém que você conhece, que você tem que aprender a lidar para viver bem nesse mundo, que não é fácil, diga-se de passagem. Então, se inscreva no nosso canal, certo? Dê o seu like, divulgue esse trabalho para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão sobre o assunto, coloque aqui no que você quiser comentar aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer em atendê-los, certo? E ajudá-los. Por enquanto eu não estou vendendo nada. Quero vender nada para você. Eu quero apenas que você me ajude se inscrevendo no nosso canal, tá certo? Eu posso contar com você, que você vai se inscrever, então se inscreva aí no nosso canal. Eu estou precisando de pelo menos 50 novos inscritos. Vamos lá? Tá ok? Então, no próximo vídeo a gente se encontra e eu peço a Deus que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo.